Antes do homem vem o domínio. Essa é uma palavra que é muito importante aos nossos corações. Porque quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus quer dizer, façamos o homem com o nosso caráter. Deus falou, vou fazer o homem que contenha o meu caráter sobre a vida dele, para que então ele domine. Fala galera, beleza? Aqui é João Vitor, trazendo aqui para vocês mais um vídeo. Bom galera, antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, me seguir no Instagram que vai estar aparecendo aqui na edição, aqui em cima. Ativar o sininho para que você não possa perder nenhum vídeo, lembrando que eu posto 2 vídeos por dia às 3 horas. Deixa eu falar uma coisa muito importante, é das 3 horas até as 4. Como assim? Eu posso lançar 13h10, 13h30, dependendo, digamos que 3 horas eu esteja na rua. Eu vou tentar ao máximo achar um lugar aqui na internet para enviar logo o vídeo. Então isso quer dizer que pode ser umas 13h20. E das 6 horas até as 7. Então ative os sininhos aí para que você não possa perder nenhum vídeo. E eu creio com que esses vídeos curtos que eu faço, de palavras curtas, é difícil passar de 10 minutos. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Meu nome é João Vitor, eu tenho apenas 14 anos e fazer isso daqui para mim é muito bom. E a palavra de hoje está lá no livro de Gênesis capítulo 26, que o tema de hoje é Antes do domínio vem o caráter. Vamos ver lá o que está escrito em Gênesis 1:26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O mais interessante nesse versículo é que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Antes de Deus falar, façamos o homem para que ele domine, Deus falou, não, façamos o homem que tenha a nossa semelhança. Façamos o homem que tenha o nosso caráter. Então, antes do domínio, vem o caráter. Sabe, domínio nesse caso significa liderança. E liderança, uma palavra que eu posso definir liderança é influência. Eu acho que é impossível alguém liderar sem ter influência. Eu ultimamente estava lendo os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu percebi que Jesus nunca chamou mais de 20 pessoas para o seu ministério. Ele chamou mais de 12, sim. Teve alguns que não vieram, como o jovem rico. Mas Jesus nunca chamou mais de 20 pessoas. Mas mais de 20 pessoas vieram até Jesus. Multidões vieram até Jesus. Onde Jesus passava, pessoas iam procurar Jesus. Por quê? Porque primeiro Jesus tinha o caráter. E Jesus tinha uma influência. Sabe, Jesus ele tinha uma imagem de Deus. Quem via Jesus via Deus. Jesus ele tinha a semelhança de Deus. Jesus ele tinha um caráter de Deus. Quando Jesus passava pelos lugares, o que as pessoas mais pensavam é: ele vai me curar, ele vai me dar uma palavra que pode me salvar. Eu quero ir para o ministério dele porque eu sei que o que ele tem é melhor para mim. Então, quando você tem um caráter bom, você tem uma influência e você tem uma liderança e você tem domínio. Essa é uma escada muito importante para você. Primeiro, o caráter. Agora, quando você tem um caráter, quando você tem um bom caráter, o seu caráter é formado, o seu caráter é semelhante ao de Deus, que esse sempre foi o plano de Deus, você tem influência. Porque as pessoas veem você, as pessoas veem seu caráter e querem te seguir. As pessoas veem o seu caráter e querem fazer o que vocês fazem. Isso é influência. Depois da influência vem a liderança. Que aí você pode abrir o seu ministério e pessoas vão vir. Porque pessoas sabem que
você tem o melhor para elas. A sua palavra pode mudar algo na vida delas, a sua palavra pode mexer, pode transformar algo no coração delas. E depois vem o domínio, que aí você vai cuidar dessas pessoas. Essas pessoas vão ser suas, essas pessoas vão ser como se fossem seus filhos. Realmente são seus filhos espirituais, filhos que nasceram na fé através da palavra de Deus que foi transmitida por você. Então, lembre dessa escada: antes o caráter, depois influência, depois liderança e depois domínio. Se você seguir essa escada, essas 4 etapas, deixa eu te falar, se você seguir essas 4 etapas, a sua liderança será bem eficaz. A sua liderança transformará pessoas, a sua liderança impressionará pessoas. Antes de tudo, vem o caráter. Antes do domínio, antes da liderança, antes da influência, o seu caráter tem que ser formado de acordo com o caráter de Deus. Tá zoado, galera. A última coisa que vai te salvar no final de tudo, quando tudo acabar, dinheiro, família, sucesso, fama, trabalho, escola, faculdade, estágio, no final de tudo, a única coisa que vai te salvar é o seu caráter. Sabe quando você tem um caráter imutável? Caráter imutável é um caráter que não muda. Antes de eu explicar isso, deixa eu explicar uma coisa bem interessante. Os números e as letras, elas são conhecidas como caracteres. Galera, me perdoe aí pela zoada aí fora, mas preste atenção apenas na minha voz. O número e as letras, elas são conhecidas como caracteres. Que é isso? Não mudam. O A, de dia é a mesma coisa e de noite é a mesma coisa. O B, de dia é a mesma coisa e de noite é a mesma coisa. De dia e de noite é a mesma coisa. Um menino e uma menina escrevendo sempre vai ser a mesma coisa. Então, caracteres vem da palavra caráter, que vem da palavra características. E características devem ser imutável. Então, quando você tem um caráter bom, as pessoas te conhecem, as pessoas sabem do seu caráter. Pode vir 3 pessoas mentir sobre a sua vida, a pessoa vai dizer: ele? Não, ele não faz isso. Quantas pessoas já vieram falar alguma coisa de mim para minha mãe? Minha mãe sempre falou. Minha mãe não precisava nem me perguntar, porque ela sabia que eu não fazia. Minha mãe e meu pai conhecem o meu caráter. Minha mãe e meu pai sabem que eu não sou de ficar fazendo arruaças por aí. Minha mãe e meu pai sabem que eu não sou de ficar bagunçando na rua. Então vinha pessoas falar para minha mãe alguma mentira, não sei, era absurda. E minha mãe falava: meu filho não faz isso. Não precisava nem perguntar para mim por quê. Porque minha mãe conhecia o meu caráter. Então a última coisa que vai te salvar é o seu caráter. Pode vir 10 acusadores contra você, mas se você tiver um caráter que é imutável, pessoas vão te conhecer porque você tem uma influência. E pessoas vão saber que você nunca faz isso. Bom, galera, essa foi a palavra de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, ativar os sininhos e compartilhar o canal com seus amigos. E lembre, o caráter é o mais importante na sua vida, na sua liderança. Porque o mais importante na sua vida é Deus.